Trilhas Literárias de hoje traz um escritor, professor, filósofo e crítico literário italiano, autor do best-seller O Nome da Rosa, um clássico que tem influenciado gerações durante décadas. Estamos falando de Umberto Eco. O autor exerceu grande influência nos círculos intelectuais de todo o mundo, nas décadas de 60 e também de 80, por sua teoria da obra aberta e outras pesquisas na área de estética e da semiótica. Umberto Eco nasceu em Alexandria, no noroeste da Itália, no dia 5 de janeiro de 1932. Era filho de Giulio Eco e Giovanna Eco. Viveu a primeira infância sob a sombra do fascismo. Com 10 anos de idade, Eco foi vencedor de um concurso de redação, com o seguinte tema: devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália? Ainda estudante, deixou de acreditar em Deus e abandonou a religião. A filosofia e o magistério. Umberto Eco estudou filosofia na Universidade de Turim. Doutorou-se em estética em 1961, após escrever alguns estudos sobre estética medieval. Seus primeiros trabalhos foram dedicados ao estudo da estética medieval, especialmente sobre os textos de São Tomás de Aquino. Em 1956, escreveu O Problema Estético de San Tommaso. Tornou-se professor em diversas cidades italianas. Além de conciliar suas pesquisas, ministrou cursos em outros países europeus e nos Estados Unidos. Lecionou na Universidade de Turim de 56 a 64. Em 71, tornou-se professor da Universidade de Bolonha. A carreira literária. A vocação primeira de Umberto Eco foi para o ensaio e para a crítica. Publicou mais de 30 livros nesse gênero, contra apenas 7 romances. Umberto Eco impõe-se como teórico com a publicação de Obra Aberta, de 62, na qual sugere não somente uma teoria estética, mas uma história da cultura. Em 64, Eco publicou a obra Apocalípticos e Integrados, onde analisa as duas posições possíveis ante o fenômeno da cultura de massa no mundo contemporâneo. Para ele, os apocalípticos seriam aqueles que defendiam uma arte erudita contra a influência da cultura de massas, ao passo que os integrados defendiam a massificação de produtos culturais como consequência positiva da democratização. Umberto Eco foi considerado um dos expoentes da nova narrativa italiana e exerceu grande influência sobre os meios intelectuais ao estudar os fenômenos da comunicação ligados à cultura de massa, como histórias em quadrinhos, telenovelas e cartazes publicitários. A semiótica. Nos anos 70, passou a se dedicar ao estudo da semiótica e desse período surgiram obras importantes, como As Formas do Conteúdo, de 71, e o Tratado Geral de Semiótica, de 75. Na obra O Super-Homem de Massa, de 78, o autor volta-se para a literatura popular que, desde o início do século XIX, produziu heróis como o Conde de Monte Cristo, Tarzan e James Bond. O Nome da Rosa. Em 1980, Umberto Eco publicou O Nome da Rosa, seu primeiro romance, que o consagrou. Ambientado em um mosteiro da Itália medieval, entre mortes obscuras e uma biblioteca que guarda muitos segredos, Eco faz uma alusão aos atentados políticos da Itália, em especial a morte do ex-primeiro-ministro Aldo Moro, em 78. A morte de 2 assistentes do autor, em condições misteriosas, atiçou ainda mais a imaginação dos leitores. A obra tornou-se um best-seller mundial e gerou uma versão para o cinema, lançada em 86. O Pêndulo de Foucault. Em 89, Eco lançou O Pêndulo de Foucault, que ele próprio classifica como um romance das ideias, sobre a relação entre a razão e o irracionalismo. O Cemitério de Praga. Lançado em 2010, a obra traz um antissemita que acredita que os maçons, os templários e a seita secreta dos iluministas estiveram por trás da Revolução Francesa. Número 0. Em seu último trabalho, Número 0, de 2015, o autor critica o mau jornalismo e a manipulação dos fatos.
leva seu interesse pelas teorias conspiratórias para o ambiente da redação de um jornal de Milão, em 92. Umberto Eco faleceu em Milão, na Itália, no dia 19 de fevereiro de 2016 e várias obras foram publicadas após sua morte, revelando uma coletânea de textos riquíssimos, conhecimentos adquiridos ao longo de toda uma vida. E agora vamos conhecer um pouquinho do pensamento de Umberto Eco. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Nem todas as mentiras podem ser suportadas. Nada inspira mais coragem ao medroso do que o medo alheio. Umberto Eco. Fantástico, Umberto Eco! Ele costumava dizer que nós somos formados por pequenos pedaços de sabedoria. Ele certamente foi formado por vários deles. Que legado nos deixou! E você? Quem gostaria de ver aqui no Trilhas Literárias? Conte pra gente! Até a próxima semana!